Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria imensa poder retornar a esta casa para estar participando com os irmãos desse momento. Todos os anos, né? Pastor Moisés coloca a igreja em oração, e isso é muito importante, pois nós sabemos que a oração, ela é a chave que abre todas as portas, e é o único caminho para nós nos conectarmos com os céus, é a oração, né? E louvado seja Deus na vida do pastor Moisés, como disse, nosso amigo, sua muito digna esposa, um casal que nós temos um carinho, uma admiração, um respeito, e sempre quando a gente solicita também a presença do pastor Moisés, ele está sempre pronto a nos atender, esteve conosco ali no nosso encontro de casais, né, ministrou ali a palavra, que até hoje os irmãos estão comentando, né? E o nome do Senhor foi glorificado, e todas as vezes que o pastor Moisés também esteve conosco ali na Tijuca, foi bênção. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Deus continue abençoando esta igreja, aos obreiros que aqui estão, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 21. Versículo de número 14. O despedimento de Agar e Ismael. E diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Bezeba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi, e se assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, estamos diante de um texto que acredito que todos já conhecem, e conhecem bem a história de Abraão, Isaac, Ismael, Sara. É um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus, ela é linda, né? E todas as vezes que nós lemos, Deus, ele fala de maneira diferente aos nossos corações. Você pode ler o mesmo versículo todos os dias, e todos os dias Deus vai falar de uma maneira diferente ao seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva, né? É o único livro que permanece até os dias de hoje, né? E está em todas as estantes. É a palavra de Deus. E ela não envelhece, né? Passa os anos e a palavra de Deus, ela permanece a mesma eficaz, né? Fazendo o que ela sempre fez, trazendo vida, trazendo esperança,
né, animando, consolando. Essa é a palavra de Deus. Então, nesse texto de hoje, nós lemos, fala sobre a história de Abraão. Nós conhecemos, né, quando Abraão é impossibilitado de ter um filho, e pela cultura judaica, naquela época, um pai que não tinha um filho homem, ele não era reconhecido como uma pessoa que tinha a bênção de Deus. Ele poderia ter vários filhos, né? 10, 15, 20 filhos, mulheres. Mas se não tivesse um filho homem, ele não era reconhecido como uma pessoa que tinha a bênção de Deus. E Abraão era um homem muito próspero, rico, né? Nós vemos, a história nos fala, que Abraão, ele era uma pessoa que tinha posses, tinha ovelhas, né? Era uma pessoa que tinha condições financeiras. Só que ele não tinha filho. E chegou um momento em que o próprio Abraão havia falado que estava chegando o momento, e ele sabia que estava chegando o momento, e ele estaria passando, né, tudo que ele tinha para o seu servo. E Deus havia falado com ele. Foi aí que Deus lhe fez a promessa, dizendo que o servo dele não seria a pessoa que daria sequência à sua linhagem, mas Deus iria dar a ele um filho. Ali nasce a promessa a Abraão. Deus lhe daria um filho. E isso acontece no capítulo de número 15. E nós vamos ver que o tempo vai se passar e nada acontece. Sara era estéril, Sara era uma pessoa de idade avançada, então, humanamente falando, jamais o que Deus havia prometido a Abraão poderia acontecer. Só que o nosso Deus, abrindo um parênteses, o nosso Deus é um Deus que trabalha exatamente no impossível. Quando não há possibilidade alguma, quando se esgota todas as possibilidades humanas, é aí que Deus começa a agir, é aí que Deus começa a trabalhar. Deus, ele trabalha, irmãos, ele faz um milagre quando para nós todos os recursos já se esgotaram. Então, para o homem, na época, seria humanamente falando impossível que aquilo acontecesse. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Lá na Tijuca, nesse ano, nós estamos com um tema para o ano de 2026, o ano de Caleb, o ano de cumprimento de promessas. E ontem, no nosso culto, eu estava falando com os nossos irmãos, que Deus, ele fez uma promessa. Todos nós temos promessas de Deus. E algumas dessas promessas se cumpriram, e muitas delas ainda não se cumpriram, mas elas vão se cumprir. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Pode passar o tempo, pode passar os anos, mas Deus, ele cumpre promessas. Amém? Glória a Jesus. O tempo passa e parece que nada está acontecendo, não é? Sara, esposa de Abraão, se precipita, chama Abraão e vai dizer: Abraão, meu amor, os anos estão se passando, não há possibilidade de eu gerar, sou estéril, já estou com a vida, com a idade avançada, não tenho capacidade para gerar. Então, eu vou lhe conceder para que você se deite com a minha serva Agar. Sara, naquele momento, se nós olharmos pela ótica humana, nós vamos ver que Sara, ela estava preocupada com a genealogia de Abraão, para dar sequência, né? Essa era a preocupação de Sara. Só que Sara, ela vai colocar para dentro da história alguém que não era para ser colocada.
E nós vamos ver mais à frente que a mesma Sara que coloca Agar, ou insere Agar na história de Abraão, na vida de Abraão, é a mesma Sara que vai ter que depois excluir Agar da vida de Abraão. Da mesma maneira que ela traz Agar para dentro da sua casa, ela também depois, lá na frente, nós vamos observar que ela vai ter que tirar Agar de dentro da sua casa. O que eu entendo e aprendo? Que todas as vezes que nós nos precipitamos e queremos agir com as nossas próprias forças, nós acabamos trazendo para dentro da história quem não é para trazer. Colocamos dentro da história quem não é para colocar. E depois Deus vai dizer assim: você colocou, agora você vai tirar. Porque às vezes nós agimos como ela, nos precipitamos. As promessas de Deus, nós precisamos ter paciência. O maior inimigo que nós temos se chama tempo. O tempo machuca. O tempo às vezes traz dores. O tempo às vezes faz com que as pessoas se esfriem. O tempo faz com que as pessoas se afastem e se esqueçam das promessas de Deus. O maior inimigo que nós temos para o cumprimento da promessa se chama tempo. Porque nós precisamos ter paciência e esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, a hora de Deus não é a nossa hora. Eu creio e tenho certeza de uma coisa: na agenda de Deus já está escrito o momento, o ano, a hora que Ele vai cumprir a promessa na minha e na sua vida. Agora nós precisamos esperar esse tempo, só que esperar o tempo de Deus às vezes é difícil, mas é necessário. Glória a Jesus. Então veja que do momento da promessa até o cumprimento da promessa, passa-se anos. E estamos falando aí de mais ou menos de 16, 17 anos que se passam. Por quê? Nós, quando entramos aqui no capítulo de número 21, observe que no versículo de número 8, o texto diz assim: e cresceu o menino e foi desmamado. O menino, geralmente, ele era desmamado com 2 a 3 anos de idade. Ismael está com 14 anos. Se nós colocarmos aqui 2 a 3 anos de idade de Isaac, nós vamos ter aí mais ou menos entre 16 a 17 anos que se passaram. Ismael aqui já está chegando na fase, né, passando a fase da adolescência. Ele está já entre 16 a 17 anos de idade. E o texto vai dizer no capítulo 21, que nós lemos, que quando chegou o momento, que era o ano para desmamar a criança, que aqui no caso é o menino da promessa, a criança da promessa, Isaque, que o Senhor havia prometido, Abraão vai dar uma festa. E quando Abraão chama todos para a festa, o texto vai dizer no versículo de número 9, que viu Sara, ninguém falou para ela. Sara viu que o filho de Agar, Ismael, que era a egípcia, estava zombando de Isaque. Nós não sabemos exatamente o que é que Ismael estava, por que Ismael estava rindo de Isaque. O texto não fala. Por que Ismael estava rindo tanto de Isaque? O texto não fala. O texto apenas está dizendo que Sara viu que Ismael estava zombando de Isaque. E aquilo incomodou a Agar, a Sara. Incomodou tanto ao ponto dela chamar Abraão e dizer: Abraão, basta, não vai dar mais para Agar permanecer dentro da nossa casa. Então, é necessário você mandar Agar embora.
Só que mandando Agar embora, automaticamente o seu filho, embora não fosse o filho da promessa, que era Ismael, mas Ismael deveria também ser mandado embora juntamente com a sua mãe Agar. Agora veja a decisão que Abraão vai ter que tomar. E não é uma decisão fácil. Embora Ismael não fosse o filho da promessa, mas era seu filho. Era filho, tinha sangue de Abraão. Agora imagine você, coloque-se no lugar de Abraão, de ter que tomar uma decisão dessa. Você chegar para o seu filho e dizer assim: a partir de hoje não quero mais vocês dentro da minha casa. Não era uma decisão fácil. O texto vai dizer que Abraão foi dormir, mas foi dormir preocupado. Olha o que diz o versículo 11. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão. A princípio, Abraão não aceitou. Ele endureceu o coração. Porque era seu filho. Como que ele vai mandar o filho embora? Só que olha o verso de número 12, o que o Senhor vai falar para Abraão. Porém Deus, o próprio Deus, fala com Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente. Versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação. Olha como Deus conforta o coração de Abraão. Deus está dizendo exatamente isso: Abraão, Ismael não é o filho da promessa. Mas mesmo ele não sendo o filho da promessa, eu não vou liberar ele de mãos vazias. Ele não é o filho da promessa, mas Abraão pode liberar e eu vou abençoar também a Ismael. Embora ele não fosse o filho da promessa, mas ele sai debaixo de promessa. Porque no sangue de Ismael tinha o sangue de Abraão. E Deus tinha um pacto com Abraão. Então Deus está dizendo: Abraão, descansa o coração e faça tudo o que Sara está te pedindo para fazer. Pode dispensar a serva e pode dispensar o filho. E fique sabendo que o teu filho não vai sair com as mãos vazias. Ele vai sair também debaixo de uma promessa. Glória a Jesus. Aí no verso de número 14, o texto diz que levanta-se Abraão de manhã, pela madrugada, e toma um pão e um odre de água. E ele vai dar a Agar, e vai dizer: Agar, aqui está o acerto de contas, pelos anos que você trabalhou dentro da minha casa, aqui está um odre de água e um pão. Por todo o tempo que você trabalhou aqui. Agar era serva de Sara, trabalhava dentro da casa de Abraão. Era como hoje uma empregada doméstica, fazia tudo dentro da casa de Abraão. E na hora de ir embora, mais de 15 anos de trabalho, o que ela recebe? Um odre de água e um pão. Imagine você, com mais de 15 anos de empresa, e na hora que você é mandado embora, o patrão vire para você e diz assim: ó, só um odre de água e um pão, e vai embora. Isso foi o que ela recebeu pelo tempo que ela trabalhou. E quando nós lemos aqui o texto, Deus, Ele é tão lindo, que até aqui, Agar estava dependendo de Abraão. A dependência de Agar até aqui é de Abraão. Ela dependia de Abraão para sobreviver. Só que a partir daqui, desse momento, ela não vai mais depender de Abraão. Agora ela vai passar a depender de Deus.
Agora ela vai começar a viver algo sobrenatural. Ainda ela não sabe o que vai acontecer, mas a partir desse momento, Deus começa a agir na vida de Agar e de Ismael. Ismael não é o filho da promessa, mas Ismael não fica descoberto por Deus. Ismael sai da casa de Abraão, sai debaixo de promessa, e no momento em que eles vão precisar mais, Deus está lá pertinho para abençoar e para ajudar no momento mais difícil que eles estão atravessando. Deixa eu te dizer, às vezes nós estamos como Agar e Ismael, errantes pelo deserto, e parece que nada mais vai acontecer, parece que está tudo perdido, é engano. Deus está pertinho, Deus está do teu lado e está dizendo: não se preocupe, eu sou com você e eu vou te dar a vitória, não vou te desamparar. A mão de Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus está sobre a tua casa, a mão de Deus está sobre a sua família, a mão de Deus está sobre o teu ministério, a mão de Deus está sobre o teu filho, a mão de Deus está sobre a tua filha, a mão de Deus está sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, a mão de Deus está sobre você, por onde você andar. E nesse ano de 2026, você não vai ficar sozinho, a mão de Deus vai estar estendida sobre a tua vida, aonde você passar, Deus estará com você e vai te dar a vitória. Aleluias, glória a Jesus. Agora veja, no versículo 14, ela pega aquele odre de água, ela pega o pão, é pão, não é pães, é um pão, é o alimento para um dia somente. Agar, Ismael, e o texto vai dizer: deu o menino, despediu-a, e ela se foi, andando errante, sem destino, sem saber para onde iria. Ela está no deserto, sem saber para onde vai. O que vai fazer? Para onde vou? O que vou fazer da minha vida agora? Está perdida, sem rumo, sem direção. Imagine a aflição de Agar nesse momento. Coloque-se no lugar dela, com um filho, sem condições nenhuma, sair errante dentro de um deserto, sem saber para onde vai, como vai fazer para sobreviver. Imagine a aflição dela, imagine a aflição de Ismael. E ela sai errante no deserto de Bezeba. Versículo 15: e consumida a água do odre, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ela está errante, andando pelo deserto com o menino. Enquanto tem odre, água no odre, ela está andando com o menino. Enquanto tem água no odre, ela está de mãos dadas com o menino. Enquanto tem água no odre, ela está de pé caminhando. Enquanto tem água no odre, ela não abandona Ismael. Só que quando acaba a água do odre, ela coloca o menino debaixo. E diz aqui o texto que ela coloca lá debaixo de uma das árvores. E no versículo 16 diz que ela se assenta à frente, afastando-se distância de um tiro de arco, cerca de 150 a 200 metros longe do menino. Ela está, enquanto tem água no odre, ela está andando com Ismael. Ela está de pé caminhando. Mas quando acaba a água do odre, ela coloca o menino debaixo da água e se afasta do menino. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Tem muitos crentes que enquanto tem água no odre, ele está de pé andando. Ele está caminhando, ele está cantando, ele está pregando, ele está orando, ele está visitando. Enquanto tem água no odre, ele está envolvido com os trabalhos da igreja. Mas quando acaba a água do odre, ele se assenta, ele se acomoda, ele se afasta, ele se distancia. Tem pessoas que quando tem água no odre,
estão rodeados de pessoas, amigos, entre aspas, que estão em volta porque ainda tem água no odre, mas quando acaba a água do odre, se afastam, se isolam e a pessoa fica sozinha. Quantos que ficaram sozinhos durante a caminhada cristã, enquanto tinha água no odre, ou seja, enquanto tinha condições, enquanto tinha alguma coisa para oferecer, estava rodeado de pessoas, mas quando começa a passar pela prova, quando começa a passar por dificuldades, as pessoas vão se afastando. Aqueles que se diziam amigos vão se afastando aos poucos. Eu costumo dizer, irmãos, que nós precisamos ter o cuidado, porque tem pessoas que estão ao nosso lado que são como sombra. E a sombra só aparece enquanto o sol está brilhando. Mas se o sol se ofuscar, a sombra some. Assim é na nossa vida. Tem pessoas que estão ao nosso lado enquanto o sol está brilhando na nossa vida, enquanto tudo está dando certo, enquanto nós estamos de pé, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós podemos oferecer alguma coisa. Mas se o sol parar de brilhar na nossa vida, aqueles que estavam do nosso lado como a sombra desaparecem. Quando nós mais precisamos, estamos sozinhos. Você olha para um lado, você olha para o outro e não encontra ninguém. Estamos como nesse caso. Enquanto tinha água no odre, estávamos rodeados de pessoas, mas acabou a água do odre, não dá para oferecer mais nada. Cadê as pessoas que poderiam nos ajudar? Se afastaram. Mas nós temos um amigo que é fiel. Ele se chama Jesus. Você pode ter água no odre, ou seu odre pode estar vazio, mas esse amigo não te abandona. Ele sempre vai estar do teu lado, ele sempre vai estar pronto para te ajudar, seja no momento bom que você estiver, seja no momento ruim que você estiver atravessando. Esse amigo sempre vai estar por perto para te garantir a vitória, em nome de Jesus. Agora veja que ela coloca o menino, se afasta. Agora veja o que ela vai dizer no versículo 16. Que não veja eu morrer o menino. Que eu não veja morrer o menino. E se assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ela coloca o menino debaixo da árvore. Ela se afasta a cerca de 150 metros. E ela vai dizer: eu não quero ver desfalecer o menino. Eu não quero ver ele morrer. Veja que a palavra que Agar está dizendo, o decreto que ela está liberando para Ismael, é de morte. Só que Ismael não está debaixo da palavra de Agar. Ismael está debaixo de uma palavra que foi liberada quando ele saiu da casa de Abraão. E qual foi? Que Deus faria dele uma grande nação. Fala para o teu irmão que está ao seu lado: você não está debaixo de decreto de pessoas dessa terra. Você está debaixo de uma palavra profética liberada por Deus na sua vida. O que vale mais para você não são palavras que as pessoas estão dizendo, é o que Deus disse ao seu respeito. O que Agar está dizendo, ele vai desfalecer, ele vai morrer, mas o que Deus havia falado lá atrás, eu farei dele uma grande nação. Para Agar está tudo perdido para Ismael, mas para Deus ainda não. Tem uma história escrita na vida de Ismael, não iria acabar ali. Ismael ainda iria percorrer um longo trecho, e muitas coisas ainda iriam acontecer na sua vida, porque ele estava debaixo de promessa. Ei, tem pessoas que estão olhando para você e estão dizendo assim: 2026 vai ser um fracasso na vida dele, vai ser um fracasso na vida dela, vai ser um fracasso na família dele. Estão enganados, porque as mesmas pessoas que estão dizendo isso vão ter que olhar e vão dizer assim: eu estava enganado. O Deus que ele serve é um Deus poderoso. Você está debaixo de uma promessa de Deus.
Aleluias! E tem promessa para você nesse ano de 2026. Creia nisso. Nós estamos na primeira semana do ano ainda, meu irmão. Muita coisa vai acontecer nesse ano. Muitos gigantes vão surgir na tua caminhada. Muitas barreiras você vai enfrentar. Mas não desanime. Olhe sempre para frente e diga: Deus tem para minha vida uma promessa e eu vou até o fim. O diabo não vai me parar, o inferno não vai me deter. Eu vou continuar na marcha e vou alcançar o que Deus tem para minha vida. Aleluias. Agar está olhando e está dizendo: não vai dar mais para Ismael, vai morrer. E ela começa a chorar. Agar começa a chorar, longe do menino. Agora veja que interessante, no versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Agar está chorando, só que Deus não ouve Agar. Agar está chorando, mas Deus vai ouvir a voz do menino. Agar está debaixo, sentada, o menino debaixo da árvore, Agar chorando, só que não é a voz de Agar que o anjo vai ouvir, é a voz do menino. Por quê? Agar chora, o anjo ouve a voz do menino, só que o anjo fala com Agar e não fala com o menino. Olha que coisa. Agar chora, Deus ouve a voz do menino, só que Deus fala com Agar. O que nós aprendemos com isso? Está aqui no texto. É o texto que está dizendo: e ouviu Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe. Por que Deus ouve a voz do menino e fala com Agar? Agar está chorando, mas está sentada. Para Deus não funciona. Você precisa entender isso. Para Deus não funciona. Sabe aqueles crentes que parece um cristal que você não pode relar que quebra? E ele fica só chorando pelos cantos. Chorando pelos cantos. E se acomoda na situação. Deus, ele não gosta de crente acomodado. A ordem de Deus para a nossa vida é: marche. Marche. Irmãos, está doendo. Pastor, você não sabe a prova que eu estou enfrentando. Meu irmão, você também não sabe a prova que eu estou enfrentando. Às vezes nós estamos em cima de um púlpito, ministrando uma palavra, motivando a igreja, mas só Deus sabe como nós estamos aqui. Só Deus sabe como está o nosso coração e os problemas que nós estamos enfrentando. Só que nós, cristãos, precisamos entender que nós precisamos não ficar como Agar, assentado, acomodado com a situação. Deus quer um posicionamento. Não fique se lamentando: está difícil, o negócio está difícil, não vou conseguir, é impossível. E fica lá se lamentando, se acomoda com a situação, cruza os braços e fica sentado. Tadinho de mim, ninguém olha para mim. Meu irmão, Deus não se importa com isso. Deus quer um posicionamento. Nós precisamos reagir diante dos problemas. Não se cale, não se acovarde, não fique acomodado com a situação. Não é assim mesmo, e negócio não vai mudar, é permissão de... Meu irmão, em nome de Jesus, se levante e tome uma posição, tome uma postura, avance. O que Deus está querendo aqui nos ensinar é exatamente isso. Por quê, pastor? Olha o texto, olha o que o texto diz. A Bíblia diz, versículo 18, o que o Senhor, o anjo, disse para Agar? Ergue-te. Ergue-te. Agar estava o quê?
assentada, acomodada, se lamentando. Tadinho de Ismael, vai morrer debaixo da árvore. Deus está dizendo assim, ó, parafraseando para você entender o que Deus está dizendo. Agar, para de ser boba, Agar. Para de ficar se lamentando, Agar. Para com esse chororô, Agar. Tem aquele que... Para com isso. Deus está dizendo, Agar, ergue-te. Ergue-te, posicione-se. E Deus vai dizer assim, ó, primeiro você se levanta e depois você levanta o moço. Primeiro você se ergue e depois você levanta um moço. O que Deus está dizendo, Agar? Não tem como você ajudar Ismael se você permanecer sentada. Sabe o que Deus está dizendo a mim e a você nesta noite? Não tem como você ajudar a sua casa se você permanecer sentado. Você só vai conseguir ajudar aquele que está prostrado se primeiro você se posicionar. Levante e ajude quem está precisando de você. Aleluias. É isso que Deus está dizendo. Agar, para. Enxugue as lágrimas. Para de chorar, Agar, e ergue-te. Ergue-te e levanta um moço. Pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O que Agar está dizendo? Sentada e olhando para Ismael? Tadinho, vai morrer. E Deus está dizendo, Agar, para de chororô. Ergue-te, levanta o moço, porque ele não vai morrer. E eu vou fazer dele uma grande nação. Aleluias. Só que Agar vai ouvir agora o que Deus havia já falado para Abraão. Porque quando Deus falou com Abraão, Agar não ouviu o que Deus falou para Abraão. Abraão libera a Ismael, sabendo que Deus iria fazer dele uma grande nação. Só que Agar ainda não está sabendo. Só que no olhar, na ótica de Agar, ele vai morrer. E Deus está dizendo, ergue-te, levanta o moço, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Ou seja, Agar, eu tenho ainda na vida de Ismael grandes coisas para ser realizado. Deixa eu liberar uma palavra para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus ainda tem uma grande vitória para realizar na sua vida. E Ele está falando nesta noite, para de chororô, ergue-te, levanta aquele que está precisando e creia, porque eu farei ainda um grande milagre na sua vida. Aleluias! Agora veja que ainda o texto vai dizer assim, versículo 18, eu acho esse texto lindo demais. Deus fala com Agar, enxuga a lágrima, ergue-te, levanta o moço. E no versículo 19, o texto diz assim, e abriu-se-lhe Deus os olhos. E viu o quê? O que ela viu? Um poço. Agora eu te pergunto, o poço já estava ali ou não? Diga comigo, sim. O poço já estava lá. Só que ainda ela não estava enxergando. Por quê? Porque ela estava acomodada, se lamentando pela situação que estava acontecendo. Só que quando ela se posicionou, que ela se ergueu e entendeu que ela precisava fazer alguma coisa, os olhos se abriram e ela viu um poço que já estava lá. E ela estava chorando por causa de um odre de água que havia se acabado e o poço estava do lado dela. Tem pessoas que estão se lamentando por causa de um odre que se acabou e tem um poço aberto já, que Deus abriu do lado e não está conseguindo enxergar, porque a visão dele está somente limitada àquilo que, para ele, humanamente falando, ele só consegue enxergar o odre e não consegue enxergar o poço. Fala para o teu irmão, Deus tem um poço para você.
Então, esqueça o odre e olha para o poço que Deus já preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias! Tem pessoas que estão morrendo, estão se acabando, estão se lamentando, porque acabou a água do odre, mas tem um poço que está aberto e ele ainda não conseguiu enxergar. Nesse ano de 2026, em nome de Jesus, meu irmão, avance, aleluias, conquiste o que Deus tem para a tua vida e pare de ficar olhando para o odre e olhe para o poço que Deus já abriu. Você vai saciar a sua vida, você vai saciar a sua família e você ainda vai saciar muitos que estão precisando da sua ajuda. Deus tem muito para você nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Só que o texto não termina assim. Olha ainda o que o texto diz. E viu um poço de água e se foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. 20. E era Deus com o moço. Não era com H. E era Deus com o moço. E era Deus com o moço. Agar está sendo abençoada porque tem uma promessa na vida de Ismael. E Deus era com o moço. O tempo vai passando, Ismael vai crescendo. O tempo vai passando, Ismael vai crescendo. É o texto que está dizendo, era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Ou seja, Ismael estava debaixo da promessa. Deus era com ele e ele ia crescendo. E ele ia crescendo. E ele ia crescendo. Sabe qual é o maior sinal de que Deus está na sua vida? É quando você vai crescendo. Você vai crescendo. Mas não é um crescimento, não estou trazendo um crescimento só na área material, não. Crescimento espiritual. Você vai amadurecendo, você vai crescendo. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Você vai se amadurecendo. Sabe aquelas tartarugas que tem aquele casco, né? E quanto mais velha a tartaruga, mais grossa fica o casco, mais grosso fica o casco. Assim é o crente, deve ser o crente. Ele vai crescendo na graça, ele vai crescendo no conhecimento. E quando ele vai crescendo na graça e no conhecimento, vai criando uma casca e pode vir o que vier, mas nada vai impedir o seu crescimento. Como a tartaruga, quando ela sente um mal por perto, ela se recolhe dentro do casco. E você pode bater no casco que nada acontece. E ela está retraída dentro do casco. Assim é o crente. Pode vir o que vier. Aconteça o que acontecer. Mas nada vai me parar. Nada vai me deter. Aleluias. Tem crente que não pode relar nele. Se você encostar, misericórdia. Não pode falar nada. Se ouvir alguma coisa, pronto. Já quer entregar tudo, já quer desistir do cargo, já quer entregar sua carteira de membro, já não quer ir mais para a igreja, já não quer fazer mais a obra. Mas o texto diz que ele ia crescendo. Ele ia crescendo. Meu irmão, não recue por nada. Seja como uma palmeira. Venha o vento, venha as circunstâncias que vierem, os problemas que vierem, mas não deixe que nada abale a sua fé em Cristo Jesus. Permaneça firme, que a sua raiz possa se aprofundar cada vez mais e abraçar na rocha que é Cristo. Aleluias. E deixe as pessoas comentarem o que quiserem comentar, deixe as pessoas falarem o que quiserem falar, deixe que elas critiquem quando elas quiserem criticar, deixe que apedrejam quando quiserem apedrejar, deixe que caluniem quando quiserem caluniar, mas continue olhando para Jesus Cristo,
Cristo, porque se estão caluniando, se estão apedrejando, se estão perseguindo, é sinal de que tem crescimento, porque quando você está crescendo, as perseguições vêm, a afronta vem, aleluias. Quando você, meu irmão, está no raso, nada acontece, mas quando tem sinal de crescimento, o diabo sempre vai usar alguém para impedir, aleluia, que você cresça mais ainda. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nesse ano de 2026, nada vai impedir o meu crescimento, nada vai impedir o teu crescimento, e nós vamos alcançar tudo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Querendo o inferno não, querendo o demônio não, nós vamos avançar, vamos crescer e vamos conquistar, em nome de Jesus. Vire para o teu irmão e profetiza para ele: Deus tem grandes coisas para você nesse ano de 2026. Aleluias, glória a Jesus. E era Deus com o moço que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro e habitou no deserto de Parã. Deus é com você. Era Deus com o moço, Deus é com você. Aleluias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que neste ano de 2026 você alcance tudo aquilo que ainda você não conseguiu alcançar. Que você conquiste tudo aquilo que ainda você não conquistou, em todas as áreas da sua vida. Cresça e deixe que o nome dele seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória seja dada.